Boa tarde a todos. Eu estou comovido pela organização dessa celebração. Agradeço muito a todos que participaram, Nazareno, a todos os demais. Eu agradeço as palavras que foram ditas aqui na frente, Vera. Eu não sei como agradecer a todos vocês até pelos exageros que foram falados. Só não exageraram nas partes ruins. Obrigado, Antônio, por exagerar nas partes ruins. Ao grande amigo Peter, aquele abraço. Espero que todos vocês nos visitem em Vancouver. O e-mail é o mesmo, então, se vocês passarem por ali, venham falar conosco, por favor. Eu anotei algumas reflexões sobre 34 anos aqui no departamento e eu queria compartilhar com vocês. Eu serei breve, eu sei que está ficando um pouco tarde. Eu tenho só aqui umas 32 páginas, então... alguns recados que eu queria passar para vocês. Mas dá para ler bem, não tem problema. Por enquanto. Então, a primeira coisa que sempre fez parte da minha vida, desde que eu iniciei aqui no departamento, junto com o Antão, é que fazer é fundamental. Tem aquela piada que quem sabe faz, quem não sabe ensina. E é verdade que muitos professores, todos nós que somos professores, não estamos no mercado, né? Estamos na academia. E a gente ensina muitas vezes as coisas que a gente não sabe de fato fazer. A gente lê, estuda, acha que domina e a gente procura ensinar. Isso faz parte. Nós não somos uns grandes practitioners porque nosso trabalho está na academia. Mas a gente não pode ficar só na academia. Isso é uma coisa que desde o início eu fiz com o Antão. Nós formamos uma empresa até com muitas críticas. Algumas das críticas foram, eu acho, justificáveis. Eu acho que no final, com essas experiências de colocar um pé fora no mercado e ganhar experiência fazendo as coisas, eu acho que no fim a gente acabou somando mais para o departamento do que tirando do departamento com essa ação, né, de abrir uma empresa assim por diante. Hoje é muito mais aceito esse tipo de coisa, é muito mais incentivado até pelo governo, né? Startups e a participação em projetos externos. Então eu recomendo que todo professor que ainda não fez isso, que o faça, porque essa frase, quem sabe faz, quem não sabe ensina, ela é cruel, a gente tem que lembrar de que nós temos que ensinar aquilo que a gente de fato sabe fazer e o máximo possível colocar o pé fora da academia para resolver problemas reais do mercado. Então isso é a primeira. O Virtus, por exemplo, que eu não conheço muito bem, mas me parece que está bem nessa direção de estar fazendo, resolvendo problemas reais no ambiente acadêmico. O segundo recado é o seguinte: eu falo muito com meus alunos em toda aula, eu acho, toda aula não, toda turma, eu sempre falo da tal da pirâmide. Muitos alunos aqui vão lembrar que eu falo da tal da pirâmide. Então, na pirâmide, o mundo é uma pirâmide. Além de ser cruel, o mundo é uma pirâmide. E no topo da pirâmide tem o pessoal mais bem-sucedido e o pessoal menos bem-sucedido está no pé da pirâmide, né? Então, no topo tem, sei lá, Bill Gates, ou Ralph Ellison, ou Jeff Bezos, ou aquela turma, né, muito bem-sucedidos na nossa área. E no pé da pirâmide tem as pessoas que são completamente substituíveis, né? As pessoas que troca por outra pessoa que sabe a mesma coisa, todo mundo sabe essa base de conhecimento na TI, a pessoa não tem muito diferencial, não faz muita diferença. Mas o recado que eu dou para os alunos é o seguinte: onde você vai ficar na pirâmide é uma decisão sua. Se você diz, eu preciso na minha vida estar no topo da pirâmide, então tome providência para ficar lá. Né? Tome providência, porque quem decide onde você vai ficar é você, a consequência da sua decisão é que vai dizer como
Se você vai ter que trabalhar muito pouco, ou se vai ser difícil ou fácil, mas é uma decisão sua. Então, o meu recado hoje é que isso se aplica também para os colegas. Os professores também estão sujeitos a essa mesma regra. Existe uma pirâmide e cada um de nós decide onde ele vai ficar na pirâmide, como eu também decidi ao longo da minha vida onde eu ia ficar nessa pirâmide, conscientemente ou não, né? Então, tudo isso eu estou falando porque eu tenho outros recados associados a isso para falar, que tem a ver com a melhoria contínua, que tem a ver com a inovação. E eu acho que a ideia da pirâmide, de que depende de nós, depende de uma decisão nossa, a gente saber onde a gente vai ficar nessa pirâmide, é importante. Muito bem. Tá joia, obrigado. Próxima coisa, eu me perguntei antes de vir para cá, será que eu tive impacto no departamento? Onde é que eu tive impacto no departamento? Onde é que eu não tive impacto no departamento? Onde é que eu falhei? Onde é que eu acertei? E eu tenho algumas respostas, então brevemente, por isso tem 32 páginas aqui. Eu só não vou dizer se é mais do lado positivo ou negativo, tá? Eu vou resumir. Todo professor tem impacto. Todo professor que ajuda a formar jovens tem um impacto enorme para a sociedade. Isso está claro. A gente está preparando jovens que estarão no mercado preparados para assumir um emprego, para agir como cidadãos na nossa sociedade. Então, isso é uma das coisas que não só nós, obviamente, mas todo professor do departamento tem o seu papel para que o jovem saia preparado. Então, o impacto nós temos, todos nós temos, sem a menor dúvida. Onde é que eu tive um impacto particular meu? Ao olhar, ao refletir sobre o que eu fiz, eu comecei a elencar as coisas onde eu tenho um certo orgulho. Basicamente foi no ensino, né? Foi no ensino, não foi na pesquisa, não foi na administração, vou falar disso já já. Mas no ensino eu elenquei as disciplinas que eu introduzi pela primeira vez, são muitas, são mais ou menos 15 disciplinas que eu elenquei. Eu fiz a primeira instalação do Unix no Brasil em 1980, e eu acho que teve um impacto no Brasil, não só na UFCG, não só na Paraíba, como no Brasil. Junto com o Antão, nós participamos do levantamento do mercado Unix no Brasil nos anos 80 e 90, então certamente teve um impacto grande. E pensando sobre por que eu estava fazendo tanta mudança curricular, digamos, né, introduzindo novos cursos, eu realmente sempre fui um grande insatisfeito, buscando a melhoria contínua no ensino. Faz parte, certamente, do que eu estava tentando fazer, era melhorar o curso. Mas eu sei que não é só isso, tinha um pouco de egoísmo nisso, porque eu me chateio, eu canso de dar a mesma disciplina muitos semestres, então eu gosto muito de inventar coisas para me manter motivado. E as duas coisas se aliam, ainda bem, né? Você se mantém motivado criando coisa nova, você cria coisa nova para melhorar o curso no qual você está inserida. Então, isso aconteceu com várias disciplinas de algoritmos, de Unix internals, a linguagem C foi introduzida no curso, orientação a objeto pela primeira vez, Java pela primeira vez, interconexão de redes, etc, design patterns. E recentemente, talvez uma das coisas que teve maior impacto foi, como o Peter falou, a colocação no YouTube de disciplinas que eu preparei para a pós-graduação, FPCC 1, FPCC 3. E eu acho que essa reformulação das disciplinas do primeiro semestre de pós-graduação foi uma das coisas boas que eu consegui fazer junto com outras pessoas. Claro, isso foi feito em grande parte com Raquel no início. Agora está continuando com o Nazareno e vai continuar com outras pessoas, mas eu acho que isso foi uma das coisas muito boas que aconteceu, principalmente porque hoje esse curso está sendo examinado por vários alunos
no Brasil inteiro, principalmente no Brasil, porque está em português. Hoje tem mais de 500 mil views, né, visualizações desses vídeos ao longo dos anos. Está crescendo a um ritmo de mais ou menos 500 views todo dia. Então, eu acho que isso é um impacto que foi bastante positivo. Agora, tem fracassos também, tem coisas onde eu não tenho com que me orgulhar. Então, por exemplo, eu me lembro de 2 esforços no ensino que não foram bem sucedidos. Eu inventei, um ano desses, muito tempo atrás, que Pascal, que estava sendo usado na programação 1, não era a linguagem muito adequada e eu sugeri que a gente mudasse para a linguagem C. Aí o departamento, com uma certa pressão minha, falou, tudo bem, vamos fazer isso, né? Aí, vai ensinar tu? Então, me colocaram a incumbência de ensinar programação 1 com linguagem C, eu e Fátima Camelo, mas a culpa do desastre é toda minha, certo? Então, eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas a gente abandonou, né? Voltamos para Pascal, depois Dalton, eu acho, foi o cara que felizmente falou, porra, bicho, vamos usar Python, né? Então, outro fracasso foi também, a culpa é toda minha, mas meu parceiro de desastre foi Roberto Maria. Nós inventamos que a gente deveria ensinar orientação a objeto desde o início. Desde o dia 1, tudo ia ser OO, né? E a gente se convenceu que era o correto. Claro, é óbvio, né? Principalmente depois do terceiro choque, é claro. Orientação a objeto, né? Então nós, com o grupo PET daquela época, né? Aí tinha Raquel, tinha Eliane, tinha Raíssa, que está aqui naquele grupo, eu acho que a Raíssa também estava naquele grupo naquela época. Enfim, nós reformulamos a programação para ensinar a orientação a objeto desde o início. Não funcionou. Hoje, realmente, eu acho que temos que usar, como a gente faz hoje, tem que dosar as coisas com muito cuidado. Bom, outros fracassos ou outras coisas onde eu não tive o impacto desejado, certamente pesquisa é uma delas. Com respeito à pesquisa, vou falar um pouco de pesquisa já, mas minha contribuição particular foi praticamente nula, eu diria, em termos de resultado de pesquisa. Agora, o impacto da pesquisa que eu fiz ao longo dos anos foi mais na formação, mais uma vez, foi o produto aluno, o produto mestre, o produto doutor, que eu acho ficou mais preparado, né? Quer dizer, quem eu orientei ficou mais preparado como mestre, ficou mais preparado como doutor, mas o resultado da pesquisa em si teve muito pouco impacto. O impacto é como é que o mundo mudou. Como é que o mundo muda se eu pegar todos os papers que eu publiquei e se eu retirá-los do universo, o que acontece? Né? Qual é o tamanho do vento, da ventania que vai ter se eu remover todos os papers que eu escrevi? Não senti muito vento não, viu? Então, o impacto realmente não foi legal. Isso não é porque não poderia ser, é que eu escolhi caminhos inadequados. Hoje, se eu fosse refazer minha carreira hoje, eu investiria em apenas pesquisa de impacto social. Se eu não conseguir ter um impacto real, em gente real, eu pensaria novamente na pesquisa até achar aquilo onde a gente pode ter um impacto. Eu não estou falando de um impacto na ciência da computação, que é outra possibilidade. Mas para mim, para me satisfazer, eu não gostaria nem de inventar um novo algoritmo de caixa distribuída. Não, eu gostaria de ter impacto social, que eu nunca tive. E é uma das coisas que eu vou fazer na minha aposentadoria. Eu já me cadastrei junto a um organismo na Califórnia para ser voluntário, para resolver problemas de prostituição infantil, de criança perdida. Eu quero ser mais socialmente útil e a pesquisa é um dos caminhos com os quais isso poderia ser feito dentro de uma universidade. Então, se eu tivesse minha vida para refazer, minha carreira para refazer, a pesquisa não seria, digamos, desprezada ao ponto em que eu
posso até dizer que eu desprezei a pesquisa em grande parte, eu fui muito mais feliz nas minhas contribuições de ensino, mas isso poderia ter tomado um outro caminho se eu pensasse melhor. Ter um impacto social é um dos recados que eu passo para meus colegas, para vocês refletirem. Eu acho que seria uma coisa extremamente positiva. Estão me ouvindo lá atrás? Tem bastante cadeira aqui no meio, o pessoal que está em pé aí, se quiser aproveitar que agora tem luz. Muito bem. Obrigado. Tem uma outra dimensão na qual eu não tive sucesso, eu não tive impacto algum, e eu quero estender um pedido de desculpas para meus colegas. Eu nunca participei da administração do curso, do departamento, da universidade, e eu não posso me orgulhar disso, e eu publicamente me desculpo aos meus colegas por não ter carregado esse piano igual alguns carregaram. Outras pessoas tiveram que carregar esse piano porque eu não carreguei. Eu estou devendo. Ok. Eu acho que a gente tem que refletir sobre as deficiências do nosso curso. Todo curso tem deficiências, claro. Então, se eu me perguntar hoje, se eu tentar responder essa pergunta, quais são as minhas insatisfações atuais com o curso que nós temos? Eu acho que não são nada de novo, eu só queria externalizá-las para que os colegas pensassem a respeito. Eu acho que isso vai bater com o que vocês estão pensando, o que muitos de vocês estão pensando. Antes de falar de insatisfações, temos que reconhecer que nosso curso de computação é um dos melhores do Brasil. É um dos melhores do mundo. Não está no top 10 do mundo, está no top 10 do Brasil, talvez. Eu não sei a classificação, mas nossos alunos são muito bem aceitos nas grandes empresas internacionais, Google, Amazon, Facebook e assim por diante. A gente tem alunos espalhados nessas grandes empresas e não tem problema nenhum com a formação deles. Temos um curso tampa, mas algumas coisas podiam ser melhoradas. Uma coisa que eu senti nas entrevistas que eu fiz recentemente, nas empresas onde eu andei conversando, é que, olha, sistemas distribuídos é uma coisa tão importante que a gente tem que multiplicar o tratamento de sistemas distribuídos. A gente tem que aumentar bastante o tratamento de sistemas distribuídos, porque os problemas todos hoje que as empresas querem resolver acabam envolvendo clusters, acabam envolvendo Zookeeper, acabam envolvendo, sabe, as coisinhas que são feitas com o computador só estão sumindo. Então, eu tive a impressão que sistemas distribuídos, embora deve estar sendo muito bem ensinado, acho que é Fubica ainda que ensina sistemas distribuídos. Não ensina mais sistemas distribuídos. Andrei, ok. Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre aumentar a carga nesse negócio. Quem faz engenharia de software e não tem sistemas distribuídos muito bem fundamentado, realmente acho que enfrenta dificuldades no mercado. Nossa matemática está dissociada do resto do curso ainda. Temos que tentar resolver isso. Eu estou procurando pontos onde nós podemos melhorar. Não quer dizer que eu estou criticando, mais uma vez, dizendo que a gente é ruim, muito pelo contrário, temos um bom curso, né? Mas a matemática está dissociada do resto. Nosso aluno continua sendo absolutamente iletrado, inculto, não sabe ler, não sabe escrever. Infelizmente, eu estou falando com os alunos. Eu tinha alunos na pós-graduação, fazendo doutorado, que não conseguia escrever uma linha sem cometer um erro de português. E não era um só. Então,
Será que a gente não pode fazer alguma coisa a respeito? Será que a gente não pode, né? A gente pode ter duas atitudes. Ou a gente diz, nem é assim mesmo. Foram mal preparados no ensino fundamental, no ensino médio. É assim mesmo, a gente não pode fazer nada. Ou a gente adota uma atitude de nós podemos fazer alguma coisa. Do jeito que o aluno chega, tudo bem, não é nossa culpa, mas é o nosso dever deixá-lo melhor na saída, independentemente de como ele entrar no curso. Então, o aluno não sabe ler nem escrever e eu acho que a gente não está fazendo o suficiente para remediar essa situação. Ok. Outra coisa que está sendo criticada em muitos fóruns, muitas comunidades acadêmicas do mundo inteiro, é a tal da aula teórica de 50 minutos. A aula teórica de 50 minutos, que é a base do ensino na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, etc., é o normal. A aula de 50 minutos, ela está sendo muito mal vista hoje porque o aluno cansa muito ao receber teoria durante 50 minutos. Ele desliga o cérebro praticamente depois de 20, 25 minutos e nós usamos 2 horas para fazer a mesma coisa. Quer dizer, a gente tem que repensar o que se faz em sala de aula e tem gente fazendo isso, não é não, Gustavo? Né? Com a estrutura da UFCG? Então, a gente tem que repensar como a gente faz o ensino para melhorá-lo, porque aquelas 2 horas em que o aluno fica lá, tentando se manter, né, em estado de absorção de matéria, de forma passiva, não rola. Claro que está funcionando parcialmente, porque nosso aluno está saindo com um bom conceito, mas dá para ser bem melhor. Dá para ser bem melhor. Só que tem que repensar o ensino, como é que isso deveria ser feito, né? Eu não quero falar aqui das possíveis soluções para isso, porque está sendo discutido no mundo inteiro, é facílimo você achar as soluções sendo apresentadas de flip classroom e peer instruction, essas coisas é só procurar um pouco e tem soluções por aí sendo discutidas. Eu tenho insatisfações também com respeito isso não é novo, a pesquisa, o ambiente mundial em grande parte, e o Brasil é assim, é o que a gente chama em inglês de bean counting. Bean counting. Você faz um paper, um feijão. Você conta feijões, né? 1 paper, 2 papers, 3 papers, 4 papers, você conta papers e acabou-se. Tudo bem que você tenta botar um peso no paper, né? Esse paper foi publicado numa revista de tal qualidade, vale mais do que um paper que foi publicado num artigo, numa conferência de menor qualidade. Mas não deixa de ser bean counting. Aí você pergunta a uma grande universidade, que também faz bean counting, mas você diz, como é que você define o sucesso no seu departamento? Como é que você define o sucesso? E eles dizem basicamente, nós nos perguntamos quais são as 5 coisas que a gente fez que são importantes e que tiveram impacto. Pronto. Então, se a gente perguntasse o que o DSC fez que teve impacto e da qual nós somos orgulhosos, isso não é bean counting. E temos várias coisas assim. Vários grupos de pesquisa no nosso departamento fizeram coisas das quais podemos nos orgulhar e o número de papers que teve por trás não é a forma de avaliar esse impacto. Infelizmente, para a gente mudar esse bean counting, a gente vai ter que remar contra, talvez, a CAPES, contra os órgãos de fomento, ou então, não digo que é fácil, isso está sendo discutido, eu acho que há 30 anos entre nós. Todo mundo diz que está insatisfeito, praticamente todo mundo dos meus colegas dizem que estão insatisfeitos. Será que a gente não consegue fazer nada a respeito desse negócio? Rapaz, o tal do bean counting é tão desanimador, quer dizer... então, eu estou insatisfeito com isso, não sei como resolver.
Uma recomendação que eu faria com respeito a tentar ter um maior impacto é aliar a nossa pesquisa a outras áreas onde o impacto poderia ser mais interessante, né? Isso está sendo feito com Apple, por exemplo. A gente sai da ciência da computação e a gente usa a ciência da computação, sei lá, na biologia, né? Quer dizer, data science, por exemplo, tem tudo para ajudar socialmente ao mesmo tempo em que você faz pesquisa. Então, temos alguns projetos assim, isso eu acho bastante interessante, e a minha satisfação é que todos os nossos projetos não tenham esse tal impacto social. Uma coisa que me deixa insatisfeito também é que, ao longo dos anos, eu nunca vi o departamento em si tendo um projeto. Os grupos têm projetos. Eu não digo projeto de pesquisa, eu falei um projeto, algum objetivo que você tem e para o qual você rema. Grupos de professores têm esse tipo de projeto. Pessoas individuais, colegas individuais têm projetos. Mas o departamento não tem um projeto, não tem um alvo, não tem um objetivo a ser atingido, não tem um projeto de melhoria contínua do ensino. A melhoria contínua do ensino, ela pode estar acontecendo por um acaso, porque um ou outro professor se interessa em melhorar o ensino, mas não é um projeto, não é uma coisa gerenciada, não é uma coisa medida, não é uma coisa incentivada, não é, sabe? Eu estou usando ensino como exemplo, mesma coisa na pesquisa, mesma coisa em outras áreas, no impacto social, o que quer que seja. O departamento não está gerenciando essa visão para a qual nós queremos nos direcionar. A gente não tem isso, e eu acho que se tivéssemos um projeto desse, se tivéssemos uma visão de onde a gente quer, o que a gente quer ter de impacto, como é que a gente quer melhorar nas várias facetas, e se a gente desse para os nossos 4 dirigentes a missão de gerenciar aquilo, eu acho que a gente podia transformar o departamento a um ritmo maior do que o de hoje, bem maior do que o de hoje. Hoje a gente está transformando o departamento ao longo dos anos. Felizmente, contratamos jovens sensacionais, a gente tem novos colegas assim, sensacionais. Eu acho que na média a gente só está crescendo em termos de competência, né? Mas eu acho que a falta de gestão em ter um projeto claro e na qual todo mundo podia estar remando para concretizar é uma coisa que poderia ajudar bastante. Bom, uma forma da gente concretizar essas coisas, da gente demonstrar o nosso apreço pelo ensino, pela pesquisa, é fazer o que outras universidades, principalmente fora do Brasil, fazem. Eles dão prêmios. O prêmio anual de melhor professor. O prêmio anual, mas isso é um prêmio que é formalizado, ele vai entrar no seu currículo vitae, sabe? Melhor professor, pesquisa de maior impacto social, enfim, se você bolar algumas coisas desse tipo e levar a sério, valorizar aquele prêmio, né? Fazer com que seja uma coisa reconhecida, faz uma sessão dessas para entregar esses prêmios. Por que nós temos isso? Toda boa universidade do mundo tem isso. Toda boa universidade tem isso. Sabe o que custa implementar um negócio desse? Um pouquinho de tempo de algumas pessoas para montar um processo de avaliação, né? Então, essas coisas são simples e elas demonstrariam que a melhora do ensino é levada a sério pelo departamento. Tanto é que a gente faz gestão em cima disso, a gente tem plano em cima disso, e a gente tem reconhecimento em cima do que se consegue, né? Então, meu recado é: algumas ações simples poderiam acelerar o que é um bom curso, né, numa direção a um curso ainda melhor. Eu tenho muito orgulho de estar participando desse curso, porque eu sei, pelo que acontece com nossos alunos do mercado, que temos um bom curso. Ok.
Então, um recado final com respeito a essa parte de melhoria contínua. A inovação é algo com a qual eu tenho me deparado recentemente nas entrevistas que eu faço. Recentemente eu estive na Amazônia. Eu passei um dia entrevistando por 7 pessoas ao longo do dia, uma coisa massacrante. O que eu vi do início ao fim é inovação. A palavra inovação é dita a cada 5 minutos, a palavra inovação surge. Dá para ver que está no ar, dá para ver que é exigida pelas pessoas que a Amazon, por exemplo, quer contratar. Quer dizer, a inovação é absolutamente a força motriz daquela empresa e duvido que seja diferente na Oracle, Google, Facebook e assim por diante. A inovação é o que eles procuram o tempo todo. Claro que o que eu chamo de melhoria contínua e o que eles chamam de inovação, né? Qual é a diferença? Só que é uma coisa que é gerenciada, almejada, medida, incentivada. E eu acho que a gente está muito relaxado quanto a isso. Né? A gente está muito relaxado. Poderíamos fazer algo mais. Bom, finalmente, dois agradecimentos. Um agradecimento aos colegas por ter me aguentado 30 anos. Sei que não é fácil. Eu não sou um grande people person, né? Agradeço a todos pela paciência e pelo coleguismo, pelo apoio quando precisava, pelo chute na canela quando precisava. E eu queria finalmente agradecer para a pessoa mais importante aqui, queria que a Ana viesse aqui e me desse um abraço, porque eu achei meu tesouro aqui no Brasil. E agora, eu não estou levando ela para o Canadá, não. É ela que está me levando para lá, porque nossos 4 filhos estão no Canadá, é ela que está me levando para lá. Muito obrigado, gente.